aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo, meu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Nessa manhã de domingo, é aproximadamente meio-dia. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Ajude-nos a compartilhar a live. As lives que eu faço sempre é voltado para a responsabilidade cristã, no nosso compromisso em fazer uma exposição da palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas ativar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração para essa responsabilidade. Para isso nós fomos chamados por Cristo Jesus, vocacionados para pregarmos o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo, administrar o nosso tempo para que o tempo seja movido por Cristo em favor de almas. E nós precisamos, a cada dia, trazer essa ativação na mente, na consciência, esse avivamento em nossos corações, diante da grande missão que Cristo Jesus Ele nos proporcionou. Não porque somos bons, porque Deus é bom, e essa bondade ela se resume em Cristo Jesus, que doou-se a si mesmo para nos resgatar da condição pecaminosa, da condição miserável em que nós nos encontrávamos, E por graça e misericórdia, ao ouvirmos a palavra do Senhor, o Espírito de Deus iluminou nossa mente e o nosso coração, e nos deu graça para entendermos o valor do sacrifício de Jesus. Então precisamos entender todo esse contexto. Mas sejam bem-vindos a essa live de uma linguagem bem simples, e nos ajude aí compartilhando, curtindo, cumprindo a meta diante da exposição da palavra do Senhor. Glória a Deus. Ele está enviando o consolo. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Eu quero falar sobre as tarefas que é imposta por Cristo diante daqueles que Ele chamou. Quais são as qualidades, qual é a tarefa e qual é o preparo de um pescador de almas. Jesus nos chamou para sermos pescadores. Jesus nos chamou para alcançar almas. E dentro dessa responsabilidade, nós como cristãos, como pescadores de almas, precisamos ter qualidade, precisamos ter tarefa
e precisamos ter preparo, para cumprirmos, essa ordem imperativa de Cristo ao alcançar pessoas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como é que foi como foi a sua noite? Dormiu bem? Como é que foi a sua manhã de domingo? Glória a Deus. Deus seja louvado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Esse é o texto que eu quero me embasar, para o assunto bíblico que nós vamos falar. Imagina que você vai abrir um negócio. Qual que é a pior coisa que você pode fazer para começar? Porque percebemos, irmãos, nos nossos dias, que Jesus, junto ao mar da Galileia, voltando aqui para o contexto bíblico, ele começou a escolher os seus discípulos. Então ele chama Pedro, chama André, chama João, e ele começa a escolher, os seus discípulos. E você observa que no primeiro encontro de Jesus com os discípulos, com Pedro, já foi conscientizando acerca da responsabilidade. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então você observa que Jesus os chama para moldá-los, ensiná-los a alcançar pessoas com a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo. Mas a gente observa que isso não é feito de todo jeito, não é feito de qualquer forma, tá? Então a gente observa que há alguns requisitos, indispensável para um pescador, de almas. Então a gente vai observar, tá, que a gente precisa aprender, quais são esses requisitos. Aí você fala: pastor Araquém, qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é a conversão, que significa a mudança de estado. Você percebe que Jesus chama os discípulos, e começa a ensiná-los, a moldá-los. Começa a haver uma mudança no caráter, na personalidade, no comportamento dos discípulos quando eles passaram a andar com Cristo Jesus. Porque é impossível, irmãos, andarmos com Cristo e não haver mudança na nossa vida. Uma vez que passamos a andar com Jesus, a mudança ela vai acontecer gradativamente na nossa vida. Então, para que eu possa estar qualificado a ser um pescador de almas,
Eu preciso ser convertido. Tá? Então, a gente vai perceber. Tá? O discípulo passa aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, tá? Mesmo passando por esse processo de mudança, de transformação, né? Aprenderam aos pés de Cristo, mas eles ainda não eram totalmente convertidos. Você percebe que após Jesus ressuscitar, Jesus, ele olha para Pedro e disse: Pedro, quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Você vê João, ele, quando Jesus foi entrar na aldeia de Samaritano e não foram recebidos, porque Jesus estava indo para Jerusalém, e os samaritanos e os judeus não se davam bem. E quando João traz a notícia para Cristo que ele não era bem recepcionado na cidade, que não aceitaram a presença de Cristo na cidade, né, ele diz: Senhor, tu não queres que façamos como Elias? Vamos orar para que caia fogo do céu e consuma esse povoado? Jesus disse: João, eu não vim destruir os homens, eu vim dar vida em prol dos homens. Então você percebe que João ali, ele aprende uma lição aos pés de Cristo Jesus. Em cada atitude que eles tinham, Jesus lhes ensinava qual era a importância de um cristão, né? O comportamento e o caráter de um cristão. Então você percebe, né, que eles não eram totalmente convertidos. Tá? Apesar de verem milagres, coisas extraordinárias, quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena levou a notícia que havia havido o Mestre, que ele havia ressuscitado, e que entregou a mensagem de Jesus a eles, aonde Jesus queria encontrá-los, a Bíblia diz que eles estavam cerrados numa casa. Jesus aparece para eles e disse: a paz seja convosco. E lançou-lhes a dureza em seus corações por não haverem crido que ele havia ressuscitado. Mas você percebe que nesses últimos 40 dias, né, eles de fato se convertem a Cristo Jesus. Tomé, que era do grupo, que era tido por incrédulo, né, era aquele crente que só acredita naquilo que pode tocar, que pode ver, naquilo que é concreto. Então você percebe ali, né, que Jesus, quando aparece a primeira vez, Tomé não está entre eles. Quando Jesus se ausenta, que Tomé aparece no meio dos discípulos, e os discípulos expressam para Tomé que Jesus ressuscitou e apareceu a eles, ele disse: eu só acredito se eu tocar nas marcas. Então percebe-se aí que após 8 dias, se não me falha a memória, essa é a contagem, né, Jesus aparece a eles e Tomé está presente. Ele diz: a paz seja convosco, e se direciona a Tomé. Tomé, toca nas marcas. Tomé toca nas mãos, nas marcas que está sobre as mãos, na marca que está da lança que o perfurou, e Tomé conclui-se tocando nas marcas dos pés de Cristo, e disse: Senhor meu e Deus meu. Ali Cristo alcançou a mente e o coração de Tomé, e a fama de Tomé, né, de ser chamado de incrédulo, de duvidoso, caiu por terra. Ali Tomé se converte. Ele disse: Tomé, tu creste porque tu viste, mais bem-aventurado é aqueles que não me viram e creram. Então, um dos princípios que a gente compreende e entende, que auxilia a conversão de cada cristão, é o relacionamento pessoal que cada pessoa tem com Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que quanto mais nós nos relacionarmos com Cristo, por meio da palavra, por meio da oração, né,
em buscar de fato a Cristo Jesus, nós estamos habilitando a Cristo a gerar essa mudança, essa transformação na nossa vida. Então, um dos fatores das qualidades de um pescador de almas, né, dentro do campo da convenção, é eu me, de fato, relacionar com Cristo. Né? Quando a Bíblia diz que eu devo crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro está exortando aos irmãos a ter, de fato, essa busca, esse relacionamento, né, esse compromisso de crescer na graça. Né? Porque a graça que me alcançou é a graça que vai trabalhar na minha vida, que vai fazer eu crescer em Cristo Jesus. Então aí eu tenho duas responsabilidades impostas por Cristo por meio da sua palavra. Eu preciso crescer nessa graça. Eu preciso crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é relacionamento. Quando eu me relaciono de fato com Cristo, a mudança ela vai acontecer na minha vida. E isso, irmãos, é uma particularidade de cada cristão e uma responsabilidade de cada cristão. É impossível eu alcançar almas se o estado de conversão não estiver estabelecido na minha vida. E eu preciso compreender, eu preciso entender isso, porque uma das responsabilidades é eu trazer outros a Cristo. Então, para mim trazer outros a Cristo, eu preciso repudiar de coração todo o pecado, todo o amor ao mundo, todo o egoísmo, dando a Jesus o domínio absoluto do meu coração, dos meus pensamentos, da minha mente, para propósitos específicos do reino de Deus. Então eu preciso compreender, eu preciso entender isto, que a qualidade de um pescador de alma, dentro desse primeiro ponto, é ele ser convertido. Então eu preciso de fato ter um relacionamento com Jesus Cristo. E esse relacionamento é dado através da comunhão da oração e através da comunhão da palavra de Deus. Porque a oração, eu busco a Deus, eu falo com Deus, e Deus fala no meu íntimo. Quando eu busco conhecimento da sua palavra, porque a palavra ela é uma bússola que me direciona como eu devo andar com Cristo, para propósitos do reino por meio de Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu preciso entender, eu preciso compreender isto. Dentro do propósito de cristianismo. Então aquele que quer trazer outros a Cristo Jesus, precisa repudiar, tá? De coração, irmãos, todo o pecado. Né? De fato há uma lei que guerreia contra a natureza espiritual dentro de nós. E de fato precisamos repudiar de coração todo o pecado, o amor ao mundo, o egoísmo, tá? E precisamos de fato dar todo o domínio absoluto de nossos pensamentos, raciocínio, do nosso coração, a propósitos para o reino de Deus, tá? Então precisamos de fato honrar a Jesus. Essa honra a Cristo e não ao prazer deve ocupar o principal lugar, tá, na sua mente, procurando com o espírito honesto a orientação de Deus. E eu preciso entender que essa orientação ela vem através das Escrituras Sagradas. É ela que vai nos conduzir nesse caminho estreito e apertado, tá?
A segunda qualidade é eu ter um ardente amor pelas almas perdidas, né? Esse amor precisa estar enraizado, precisa estar fundamentado no meu coração, tá? Então, uma das qualidades de quem quer alcançar almas, que quer pescar almas para o reino de Deus, tá? É um ardente amor pelas almas perdidas, tá? Porque aquele que ainda não conhece a Jesus, não se entregou a Cristo, está na condição de perdido. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, como a minha mente foi iluminada, o meu coração alcançou Cristo, eu preciso entender que esse coração precisa arder, precisa queimar de amor pelas almas. Se o pescador de almas não tiver amor por elas, se o pescador de almas não tiver amor pelas almas perdidas, o seu esforço é em vão. Então, de fato, eu preciso amar para ir ao encontro das almas perdidas. Porque muito das pessoas que estão aí nesta condição, elas não gostam do cristianismo e nem dos cristãos, não gostam da igreja e nem da Bíblia. Mas é o nosso dever cumprir o ide de Cristo Jesus e anunciar a sua palavra a todos os homens que estão nesta condição de perdidos. A gente percebe dentro do campo histórico, do contexto da igreja primitiva, que a igreja anunciou, né, o Evangelho de Cristo Jesus, debaixo de uma perseguição. Então a gente precisa entender, irmãos, que quando sairmos a qualquer ambiente para anunciar o reino de Deus, é um ambiente hostil. É um ambiente que vão lhe confrontar, vão se levantar contra a mensagem que você leva, né? Na Bíblia, quando Pedro estava na praça anunciando Jesus, os soldados dos fariseus e saduceus o interromperam e deram 40 chibatadas menos uma, porque eles estavam anunciando o nome de Jesus. Mas você vai perceber que ali eles eram convertidos, ali eles estavam exercendo o compromisso que haviam recebido por Cristo, e eles saem ali após serem açoitados, sorrindo, alegres porque estavam sofrendo por amor a Cristo. Então você percebe que o evangelizador, o ganhador de almas, aquele que foi chamado, que no caso essa chamada é para todos que compõem o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tá? Não tiver amor pelas almas perdidas, o seu esforço é em vão. Porque de fato o amor ultrapassa qualquer barreira que se levanta contra eles. Então você percebe, dentro deste campo, que eu preciso de fato amar. Eu preciso de fato amar. Esse amor não é um amor filios. Esse amor não é um amor estorage. Esse amor não é o amor eros. Esse amor é o amor ágape. Que somente aqueles que alcançaram a graça de Cristo Jesus por meio da fé têm nas suas vidas.
Somente aqueles que nasceram de novo têm a capacidade de fluírem com este amor, o amor ágape de Deus. Aqueles que não conhecem a Jesus, que vivem na prática do pecado, que amam o mundo, não têm relacionamento com o amor ágape de Deus. Então, para mim ser um ganhador de almas, o amor ágape de Deus precisa estar ardendo por vidas no meu coração. Se não houvesse amor, em vão eu saí ao encontro das almas. Porque quando eu estou ministrando a palavra, vamos raciocinar comigo, dentro de uma linguagem simples. Você já imaginou Pedro na praça pregando o evangelho? Ele recebe 40 chibatadas menos uma, e ali ele se ira, se indigna, ele se levanta contra aqueles que o espancaram. Eu pergunto a vocês, a mensagem que ele havia transmitido de Cristo alcançaria as pessoas que estariam ouvindo? O nome do Senhor seria honrado ali? Não. Eles iriam descredibilizar a mensagem do reino. Mas eles preferiram sofrer as 40 chibatadas. Demonstraram para o diabo, para os inimigos ali da cruz de Cristo, da mensagem de Cristo, que vale a pena sofrer em prol de honrar a Cristo e a mensagem de Cristo para que ela alcançasse os corações. Se nós formos aplicar isso aos nossos dias, eu acredito que nós somos devedores. Porque aquilo que verbalizo de Cristo precisa ser honrado com o meu caráter, com a minha conduta, com o meu comportamento, honrando Cristo Jesus. E foi o que de fato eles fizeram, comprovando que de fato amavam as almas. Um texto que eu posso embasar este fundamento é quando Paulo quer ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor o impede. Então você observa que ele chama Silas, ele chama Timóteo e diz: olha, vamos para a Bitínia anunciar o evangelho do reino. Mas o Espírito do Senhor brada e diz a eles: não, vocês não vão. Mas à noite, quando eles vão dormir, Paulo tem um sonho, uma visão de um homem macedônio com uma bandeira acenando e dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. É o Senhor que está enviando. É o Senhor que está dando a direção àqueles que eram pescadores de alma e que tinham amor pelas almas. Mas quando o Senhor o enviou, irmãos, não o enviou para um lugar de bonança. Enviou para um lugar hostil. Você observa que ali, quando ele chega em Filipos, ele vai para um lugar de oração. E eles passam dias indo para o lugar de oração. Porque eu entendo pelo texto que Paulo foi enviado para um determinado local geográfico que era Filipos, por ordem de Cristo, mas ele ainda não havia entendido qual era a sua tarefa ali. Claro que era anunciar o reino, mas para que propósito? Então ele foi buscar esse propósito, essa direção na oração. Ele para ali na beira do rio e ele começa a anunciar o evangelho a algumas mulheres, a Lídia, e a Bíblia diz que ela se converte ao Senhor. O Senhor abre o seu coração, e ela se converte ao Senhor, os convida à sua casa, e Paulo usa a expressão: e nos constrangeram a ir à sua casa. Aí você percebe que quando Paulo ia à oração, havia uma jovem com espírito de adivinhação, que dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eu entendo pelo texto, que quando Paulo ia para a oração e essa mulher clamava, bradava, Paulo ainda não havia entendido que era um espírito maligno. Mas chega um determinado momento que o Espírito de Deus traz a palavra de conhecimento e entende que ali era um espírito maligno. Então Paulo repreende o espírito maligno da vida daquela jovem, e aquela jovem é liberta daquele espírito maligno. Então você percebe
dentro desse texto que aquela jovem era uma escrava, tinha vários senhores, por ela ter o espírito de adivinhação, todas as pessoas das cidades ali iam consultar aquela jovem, que era movida pelo aquele espírito de adivinhação, tá? E isso gerava muito lucro para os seus credores. Mas quando Paulo repreendeu o espírito maligno, aquela jovem perdeu essa habilidade de adivinhar, gerando uma rivalia, né, contra Paulo e Silas. Então percebe-se no texto que, pelo bem feito a uma jovem, a Bíblia diz que os magistrados, as autoridades ali, ele é levado perante as autoridades pelos credores, né? Eles recebem 40 chibatadas menos uma, ordena aos soldados que o encarcere na prisão, amarrado a um tronco. Então você percebe ali, irmãos, que as costas estavam lavradas de sangue, estavam presos por causa da mensagem do reino de Deus. Você não vê Paulo ali murmurando, o texto não mostra Paulo reclamando, não vê Paulo amaldiçoando as pessoas que fizeram isso, você não vê no texto. Porque de fato eram pessoas convertidas e pessoas que amavam as almas. O amor ágape de Deus, né, os movia dentro desse princípio. Graça e paz, pastor Geraldo. Mas estamos de volta. Então percebe-se, irmãos, que eles estão lá, mas a Bíblia diz que aproximadamente à meia-noite, eles começam a louvar a Deus, né? Eles começam a adorar a Deus. Então, às vezes, a gente precisa entender, tá, que se não amarmos de fato as almas, é em vão o nosso esforço. Mas quando de fato amamos, fortalecemos Cristo na vida das pessoas e as pessoas enxergarão Cristo na sua vida. Pastor Araquém, como é que Cristo será visto na minha vida? É quando alguém me calunia e eu não calunio. É quando alguém me amaldiçoa e eu abençoo. É quando alguém me esbofeteia na minha face de esquerda e ofereço a direita. É quando alguém me açoita e eu abençoo. Quando é que Cristo será visto na minha vida, pastor Araquém? É quando eu sou uma ovelha lançada no meio de lobos e eu tenho uma confiança plena que eu tenho um sumo pastor que está cuidando da minha vida. Então você percebe, né, um outro ponto forte aqui de alguém que amava as almas era Estevão. Estava diante de todo o sinédrio, trouxe uma exposição de uma mensagem poderosa, provando ali para o sinédrio, dentro da lei dos salmos e dos profetas, que o Jesus que eles mataram e crucificaram era o Messias prometido, em que falara o livro dos salmos, a lei e os profetas. A mensagem foi tão poderosa, ele estava tão cheio de Deus, que quando olharam para ele, o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. É assim que está escrito. E a Bíblia diz que ele olha para os céus e vê o Filho de Deus à direita do Pai. Quando ele contempla essa visão, todos ali o arrastam para fora da cidade e o matam apedrejado. É interessante que quando ele está morrendo, apedrejado, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A ovelha que de fato entende o seu propósito, a ovelha que de fato entende que tem um sumo pastor. Então você observa aqui, pessoas que de fato amam as almas, ela alcança o propósito de Cristo, e o propósito de Cristo vai te levar a alcançar vidas.
Porque de fato você é uma pessoa convertida e tem um amor ágape te movendo a alcançar vidas. Oh, glória a Jesus! Então precisamos entender, irmãos, tá? Ele pode até saber tudo sobre evangelismo, mas se não tiver amor, suas palavras serão destituídas de valor e poder e não penetrarão no coração do pecador. Aquele que ama as almas está em constante vigia para aproveitar as oportunidades de falar com os perdidos. Estas oportunidades são encontradas na rua, no negócio, na condução, em qualquer lugar. E eu quero frisar aqui aos irmãos que quando vou transmitir o Evangelho de Cristo, eu preciso perguntar para a pessoa: você deseja ouvir acerca do Evangelho? Você conhece o Evangelho? Você conhece a Jesus? Quem é Jesus para você? Se a pessoa abrir a brecha, a pessoa lhe der a oportunidade para expor o Evangelho, amém. Mas se a pessoa chegar para você, eu não acredito, eu não quero ouvir, tá? Não perca seu tempo, tá? Jesus, ele conta aos discípulos que se você chegar numa cidade ou em uma casa para anunciar o propósito do reino e não lhe receberem, não quiserem ouvir acerca do reino, ou se você chegar numa cidade e ninguém quiser te ouvir e renunciar à mensagem do reino, ao sair, sacuda o pó do vosso pé. Pastor, o que isso significa? Que você cumpriu a sua responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Sabe o que você fez em cumprimento ao ensino de Jesus aqui? É que você lavou as suas mãos, tá? O sangue daquela cidade não vai recair sobre você. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Se eu mandar você avisar ao ímpio acerca do seu caminho ímpio, e tu não avisando o ímpio acerca do seu caminho ímpio, o ímpio morrer na sua maldade, o sangue da sua mão o requererei. Então eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda que o nosso propósito é anunciar. Se as pessoas vão acreditar ou não, é problema delas. Mas eu estou cumprindo o meu papel, levando a mensagem, ativando consciências e coração acerca da verdade de Cristo a todo homem. Então, meus irmãos, quando as oportunidades se abrem, não importa se é no seu local de trabalho, não importa se é no hospital, não importa se é na prisão, não importa se é na rua, não importa se é na sua família, não importa o ambiente, se é numa praça. Se alguém lhe deu a oportunidade para falar do amor de Cristo, fale. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do testemunho de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então a gente precisa entender que a gente precisa amar as almas. Pastor Araquém, mas como amar as almas? Como amar as almas? Tá. Primeiro, o amor pelas almas é obra do Espírito Santo. O amor pelas almas é obra do Espírito Santo. Aquele que não reconhece, não possui esse amor, deve em primeiro lugar reconhecer a Deus, confessar e estar em sua vida, e pedir ao Espírito Santo que lhe conceda esse dom. Vamos para a Bíblia. 1 João. Capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. E esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então eu preciso pedir ao Senhor, tá? Esse amor, essa direção. E esta é a confiança que temos nele. Quem está escrevendo e fazendo a narrativa é o apóstolo João. Dentro das escrituras sagradas, dentro dos seus escritos, né? Ele recebe o título de o apóstolo do amor. Ele diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é desejo de Deus, irmãos, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Cristo, é desejo do Espírito Santo. Só quem pode abrir a mente e o coração do homem diante da exposição do Evangelho é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça e do juízo. A obra de convencer o homem é do Espírito Santo. O que habilita o Espírito Santo a alcançar mentes e corações é a semente do reino, é a palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele só tem capacidade de convencer alguém quando a semente do reino está plantada no coração. Está semeada no coração. A própria palavra diz que a palavra que é lançada, a mensagem do reino que é lançada, ela não volta vazia, mas prospera naquilo que é enviada. Então, quando a palavra de Deus é lançada, a semente do reino, ela cai sobre o coração do homem, em algum momento na sua vida, o Espírito de Deus vai trabalhar nessa semente. Porque é esta semente que habilita o Espírito de Deus trabalhar na vida de qualquer homem. Aí entra o texto, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem. Mas o que leva o homem a crer em Cristo Jesus? A palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade remove a ignorância do coração do homem. Uma vez que a ignorância é removida pela verdade, a verdade vai trazer luz à mente e ao coração do homem. E este trabalho, ele é realizado pelo Espírito do Senhor. Então precisamos entender que tudo que pedimos a Deus em oração, que está dentro da vontade de Deus, é o que João está dizendo, tá? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então eu conclamo a todos nós, que dentro da nossa oratória, da nossa comunhão, quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos em segredo com o nosso Deus, que uma das nossas petições ao Senhor seja, Senhor, dê-nos almas. Senhor, que a mensagem que o Senhor compartilhar comigo, que ela alcance mentes e corações. Você vai observar que o Senhor, falando por intermédio do profeta à nação, ao seu povo, diz, não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra o martelo que esmiuça a penha. Então você observa que a palavra tem esta capacidade, dentro do trabalhar do Espírito Santo, de quebrantar os corações e os deixá-lo contrito diante de Deus, e levar o homem a Deus, pelas boas novas do Evangelho. Glória a Jesus.
Filipenses, capítulo de número 4. Vamos para a Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Tá? Filipenses, capítulo 4. Tá? Versículo 19. Que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então quem supre as nossas necessidades? O nosso Deus, segundo as suas riquezas. Se você está comprometido com o reino, com a mensagem do reino, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades em glória, tá? Por Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui que o amor pelas almas é obra do Espírito Santo, né? Jesus tinha intenso amor pelas almas, tá? Qual é o nosso maior exemplo, o nosso maior exemplo? E que devemos nos fundamentar nele? Cristo Jesus. Tá? A íntima e constante comunhão com Cristo torna o crente participante dessa graça. Tá? Jesus tinha intenso amor pelas almas. Ele demonstrou, irmãos, em vários textos bíblicos, em todo o seu ministério, esse amor pelas almas. Tem um texto que eu amo muito e que demonstra o que eu estou falando. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35, você vai perceber que Jesus tinha um intenso amor pelas almas, tinha a percepção, ele tinha a visão do ser humano na sua condição. Tá? Mateus capítulo 9, versículo 35 e diante, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então você percebe aqui, tá, que os pastores que cuidavam dessas ovelhas, e Jesus está falando do povo no sentido figurado, eram os fariseus e saduceus, que eram os pastores, os líderes espirituais da casa de Israel na época. Mas essas ovelhas estavam abandonadas. Então Jesus, ele tem percepção. Ele olha para aquelas pessoas e ele sente no seu íntimo compaixão. E eu chamo a nossa responsabilidade nessa manhã, quando você olha para as almas, quando você olha para uma prostituta, quando você olha para uma pessoa drogada, quando você olha para uma pessoa que é assassina, quando você olha para a condição pecaminosa da sociedade, o que você sente no seu coração? O que vem à sua mente? Qual é o sentimento que vem dentro de você? Você sente compaixão? Você sente compaixão? Porque a condição em que elas se encontravam eram desgarradas, como ovelhas sem pastor. Havia o cuidado daquela liderança sobre aquelas ovelhas. Então precisamos entender, Jesus amava as almas. Um texto muito lindo é quando Jesus é convidado por Simão à sua casa, e de repente, quando Jesus está na mesa, entra uma mulher, e por trás agarra nos seus pés, quebra um vaso de alabastro, e começa a enxugar os pés de Jesus.
né? Porque aquele unguento, ele se mistura com as suas lágrimas. Quando Simão olha, ele indaga em seu coração e diz: se esse homem soubesse quem está lhe tocando, ele começa a razoar em seu coração. Jesus, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece as nossas intenções, ele conhece sem nós pronunciarmos. Então você percebe que Jesus conta uma parábola, disse: Simão, para ensinar uma lição espiritual a Simão. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. E o credor, vendo que ambos não podiam pagar a sua dívida, perdoou a ambos. Eu te pergunto, Simão, de quem é maior o perdão? Ele disse: mestre, ele nem refletiu sobre o que Jesus falou. Disse: aquele que devia mais. Porque Jesus estava se referindo ali à mulher e a ele. Como Senhor e Rei que estava ali, né? Ele disse: olha, eu entrei na tua casa e tu não me ungiste. Eu entrei na tua casa e tu não lavaste os meus pés. Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me honrou com as honras devidas que eu mereço. Mas esta mulher me honrou. Então você percebe que tanto a mulher quanto Simão eram devedores no reino. Jesus disse: eu tenho perdão para ambos. Olhou para a mulher e disse: mulher, os teus pecados te são perdoados. Então você percebe aqui dentro deste contexto que Jesus de fato amava as almas. Veio dar vida por elas. Veio para perdoá-las. Glória a Deus. Jesus, ele amava as almas. Eu quero que você reflita: nós amamos as almas? Ou nós só falamos? Ou nós só criticamos? Ou nós só entramos em debates que só geram contendas infrutíferas? De fato, você que é cristão, nós que somos cristãos, essa pergunta é para todos. Estamos de fato amando as almas? Então você percebe: mas como devo amar as almas? O amor pelas almas é obra do Espírito Santo. Jesus, ele demonstrou com exemplo o amor pelas almas. Tá? Os sentimentos são frutos do pensamento. Aquele que quer ter um determinado sentimento em sua vida deve cultivar pensamentos que possam produzi-lo. Né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Colocar a minha mente, os meus pensamentos, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. É eu colocar o meu pensamento, a minha mente, de fato em Cristo, na vontade de Cristo. É colocar, a questão de buscar é colocar o meu interesse nas coisas de fato do reino de Deus. E eu sempre digo, e eu sempre vou falar, e eu sempre vou frisar que o propósito da vida cristã é pregar o evangelho do reino e ensinar acerca do evangelho do reino. Se não estamos cumprindo esses dois princípios, estamos fora do propósito que fomos chamados e vocacionados para realizar no reino de Deus. Se eu não estou cumprindo o ide de Cristo, e nem o ide ensinar todas as nações, eu não estou cumprindo.
Eu estou em falta com o reino de Deus. Essas palavras não são minhas, essas palavras são do próprio Jesus. E a gente precisa compreender e entender esses fatores. E eu gostaria que você refletisse um pouco, né? Parasse e refletisse um pouco. Que de Romanos capítulo de número 8, versículo 31 e 32, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Ele faz uma indagação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, irmãos, a responsabilidade de pregar o evangelho, ser um pescador de almas, é muito mais. Se Deus não poupou o filho, não é só flores, não é só rosa. Tá? Há perseguições. Há um determinado sofrimento para aqueles que de fato têm essa responsabilidade e têm amor pelas almas. Mas isso tudo vai se resumir a frutos em vidas que entenderão e compreenderão o valor da mensagem. E você vai perceber que esses são os verdadeiros frutos que um cristão que ama as almas vai gerar em mentes e corações. É dever de nós cristãos honrar a todos, amar a todos, tratar bem a todos, respeitar bem a todos. Eu sempre digo, que Jesus, ele tinha muitos inimigos, mas ninguém aqui vai me provar que Jesus era inimigo de alguém. A igreja de Cristo Jesus, o cristão, ele tem uma multidão de inimigos. Mas agora, biblicamente falando, um cristão não pode ser inimigo de ninguém. Se é que você está me entendendo. E eu sempre digo aqui nas minhas exposições que o Evangelho nos confronta, o amor de Cristo nos confronta, nos tira do acomodismo e nos leva à metanoia, a uma mudança constante no nosso caráter, na nossa conduta e na nossa vida. E é nesses fatores que precisamos estar observando em nós mesmos. Tá? Nossa condição longe de Cristo. Tá? A condição infeliz e arruinada daquele que andava sem Cristo, comparada com o grande sacrifício que Jesus fez para salvar o pecador, enche o coração de homem de desejo de trazer outros a Cristo Jesus. Se eu perguntar a você, quem era você antes de aceitar a Jesus? Pare um pouquinho aí, você que está me ouvindo, tá? Quem era você? Qual eram as condições que você vivia e praticava? Então, quem era você antes de Cristo? Tá? Quando você conheceu a Jesus e passou a se relacionar com Jesus, automaticamente esse relacionamento levou uma mudança na sua vida. Ah, pastor, quem? Eu tenho falhas, eu tenho guerras internas, eu tenho conflitos, Existem áreas da minha vida que eu ainda não consegui vencer, mas eu te garanto que você não é a mesma pessoa que era antes de conhecer a Jesus. Você vai perceber que você mudou muito. Porque quanto mais eu me relaciono com a graça e com o conhecimento,
mais eu permito essa mudança na minha vida. Então, você vai perceber essa mudança, né? Então, eu preciso observar, tá? Eu preciso entender que assim como eu sinto essa alegria, eu quero que essa alegria seja alcançada. Eu quero que as pessoas percebam em mim essa alegria e desejam essa alegria para elas. É quando a pessoa fala, olha, fulana está diferente, tem um novo comportamento, né? A sua forma de tratamento mudou. Isso é testemunhar de Jesus, sem a gente abrir os lábios. Quando você abre os lábios, você reforça aquilo que Cristo já construiu em você, né? Então, a gente precisa olhar de fato para a condição das pessoas que estão sem Cristo Jesus, né? Efésios, vamos lá, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: olha como é que olha como é que a Bíblia nos enquadra como cristãos, né? E ela traz essa convicção ao cristão. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo, né? Então você pode perceber aqui, quando Paulo escreve à igreja que habitava na cidade de Éfeso, ele está dizendo: Cristo vivificou vossas vidas, né? Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas quando você entregou a sua vida ao governo de Cristo, Ele fez o ressuscitamento da vossa vida espiritual, gerou vida em vocês, tá? No qual outro tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo. Então Paulo traz a reflexão: como vocês andavam, qual era a condição que vocês estavam. Após Cristo vivificar vossas vidas, tá? Isso ficou no passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo que aqueles que não têm relacionamento com Cristo andam segundo o príncipe da potestade do ar, andam satisfazendo os desejos do adversário, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Então nós que somos cristãos temos essa revelação, né? Essa palavra de conhecimento dado pelo Senhor diante de como está a condição daqueles que estão longe de Cristo, que não conhecem a Cristo, no seu estado de pecaminosidade, né? Então a gente precisa entender, né, que se alcançamos o amor, sentimos o amor, né, percebemos em nós essa mudança, é porque também foi imposto sobre nós uma responsabilidade, né, de também transmitirmos a outros Cristo Jesus. Tito capítulo 3, versículo 3 e até o versículo 6 diz assim: porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos aos outros, né? Paulo começa a colocar aqui, tá, como nós andávamos antigamente, tá, e como o mundo de fato anda, tá? Porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites,
vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tá? Isso aqui são aplicações que não é enquadrada naqueles que vivem em Cristo Jesus, na igreja, no corpo. Não fazem mais parte da nossa vida. Tá? Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso aqui é glorioso, irmãos. Né? Isso aqui é glorioso. Né? Paulo está trazendo aqui a diferença. Glória a Jesus. E essa diferença ela é dada porque Cristo passou a governar a nossa vida, porque nós abrimos a porta do nosso coração. Né? Quando Cristo bateu na porta do nosso coração, desejando entrar no nosso coração, nós abrimos. Né? Só quem pode abrir a porta do seu coração é você mesmo. Né? Abra a porta do seu coração e diga: entra, Jesus. Faça nessa casa morada. Aí Jesus, Ele vai começar a limpar todos os cômodos da nossa casa espiritual. Né? E a grande mudança vai acontecer. E nós vamos enxergar, de fato, né? Quando enxergamos essa mudança, temos a percepção que essa mensagem que recebemos também tem capacidade de mudar outras vidas. Glória a Deus. Aleluia. Né? Terceira qualidade, conhecimento prático das Escrituras. Eu vou repetir, tá? Conhecimento prático das Escrituras. Um pescador de almas, tá? Que recebe as qualidades de Cristo, né? Essas qualidades estão inseridas dentro da convenção. Eu preciso ser convertido para converter a outros. Eu preciso ter amor ardente pelas almas perdidas, né? E dentro desse campo de ter amor pelas almas perdidas, tá? Eu falei que esse amor ela é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo operando em nós vai auxiliar, né, no amor, né, e vai mostrar que Jesus te amou pelas almas, né, que são os sentimentos são frutos desse pensamento e a condição das pessoas longe de Cristo. E terceiro, né, conhecimento prático da Bíblia. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Tá? Então você percebe, né, em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim, irmãos: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a espada, eu preciso aprender a manejar essa espada. Então eu preciso buscar o conhecimento prático da palavra de Deus. Tá? Não basta somente conhecer, precisa se praticar. Tá? Se eu desejo receber todas as promessas, se eu desejo receber aquilo que peço segundo a vontade do Senhor, eu não alcançarei se eu não praticar a palavra. Ah, pastor, eu conheço muito a palavra, mas não pratica, você não vai receber nada do céu. Não vai. Quer um exemplo prático e simples? Tá? O pródigo, ele só recebeu a restauração da vida dele quando ele reconheceu o seu estado.
Ah, pastor Araquém, mas o pródigo saiu de casa, foi para uma terra longínqua e dissipou todos os bens da herança que o pai havia lhe dado, com prostituta, com farras, com festa, e ficou sem nada. Né? E ficou na condição de apacentar porcos e desejar comer da mesma comida dos porcos. Mas eu pergunto, ele nessa condição em que ele se encontrava, ele tinha a semente do reino dentro dele? Ele tinha todos os ensinamentos que o pai havia lhe instruído? Ele conhecia o princípio e os valores que o pai havia estabelecido a ele? Sim, conhecia. Mas quando foi que ele recebeu de volta os favores que havia perdido do pai? Né? Quando ele voltou a praticar aquilo que o pai havia lhe ensinado. Quando ele passou a praticar, né? Ele foi restaurado, e tudo que havia perdido ele recebeu de volta do pai. Né? Então eu preciso ter o conhecimento prático da Bíblia. Tá? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando eu prego, é a espada do Espírito que eu estou levantando. Tá? Aí você vai ver lá no escritor aos Hebreus, né, que a espada do Espírito é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, né, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Então é o instrumento que Deus usa para convencer os homens do pecado. Daí vem a importância de cumprirmos o ID. Tudo que Cristo quer que nós tenhamos na nossa consciência, no nosso coração, de fato assumimos essa responsabilidade, que tudo que Ele quer que nós pregamos, que nós falamos, né? O resto quem vai fazer é Ele. Tá? Então, é o instrumento que Deus usa para convencer os homens do pecado, revelando-lhes Cristo e regenerando-lhes a alma. Tá? A Bíblia é o instrumento na conquista de homens para Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, não só carregue a Bíblia, não só coloque a Bíblia debaixo do braço. Alguns cristãos ainda têm aquele costume velho, né, de abrir no Salmo 91, alguns botam lá uma pitada de sal em cima, né, e deixa lá do lado da cama, ou deixa lá no armário, tá, como forma de proteção. Né? Isso é mandinga, tá? Quando é no Salmo 23, que quando você abre a Bíblia é nova, mas só no Salmo 23 ou na página do Salmo 91 chega a estar preto. Tá? Isso não vai trazer proteção nenhuma para a sua vida, isso não surte efeito nenhum. Isso é perca de tempo. Tá? Isso é só mesmo na tua consciência de pessoas que te ensinaram isso. Se tem algum pastor, né, que está ensinando isso, manda ele ir pastar. Tá? Manda ele deixar de ser falso pastor, falso mestre. Né? Isso nem existe nas Sagradas Escrituras para se ensinar alguém. Isso é coisa da cabeça de quem não conhece nem Jesus e nem a Bíblia. Tá? Então, passe a estudar, a ler a Bíblia. Tá? Tudo que eu estou pregando aqui, estou falando, estou ensinando nas Escrituras, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia e vá conferir se realmente está escrito. Se realmente o que eu estou falando é a verdade da Bíblia ou não. Porque julgar a mensagem de alguém que está pregando, julgar a mensagem de alguém que está ensinando, julgar uma profecia, não é pecado, irmãos. É uma lei bíblica e uma ordenança bíblica.
Então eu preciso me atentar a esses fatores. Leia a Bíblia, faça um curso de teologia, porque isso não vai te afastar de Jesus, isso não vai te desviar. Faça um curso de teologia. Aprenda a navegar nas Escrituras de forma sistemática. E o curso de teologia vai te ajudar. Então a gente precisa entender que existe algumas pessoas que ainda têm, né, essas mandingas. Tá? Eu preciso conhecer a Bíblia, é o primeiro passo. Eu só vou praticar e exercitar o que está escrito quando eu conheço. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, mais bem-aventurado é os que praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então eu preciso ouvir, eu preciso ler, mas se resume em eu praticar. Eu só vou ter acesso às promessas, eu só vou ter acesso àquilo que a Bíblia me promete quando eu pratico. Então é dever nosso praticar, estudar as Sagradas Escrituras, porque não tem como eu pregar, não tem como eu ensinar se eu não conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando o texto fala em conhecer a verdade, está falando de um relacionamento. Eu passei a conhecê-la, me relaciono com a verdade e esse relacionamento vai gerar mudança na minha vida. Então se relacione com as Escrituras Sagradas, lendo-a, estudando-a. Né? E a gente precisa entender e compreender, porque são princípios bíblicos. Tá? O crente deve saber usar a Bíblia. Tá? Eu vou repetir, o crente deve saber usar as Sagradas Escrituras. Então, em nome de Jesus, não critique quem lê, quem estuda, quem faz curso de teologia, quem faz um curso médio, né, quem faz um bacharelado, quem faz um mestrado, quem faz um doutorado das Escrituras. Quanto mais você conhece, mais você se habilita a ser uma espada poderosa na mão de Deus. Quanto mais você habilita o Espírito Santo a te usar para propósito do reino de Deus. Então o crente deve saber usar a Bíblia, tá? Para mostrar aos homens a sua necessidade de um Salvador. Vamos lá, Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Porque senão eu fico só falando. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia. Tá? Primeiro ponto. Tá? Mostrar aos homens um Salvador. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Né? Eu já citei esse texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos de tratar. Então a gente percebe aqui que precisamos conhecer. Eu acabei de mostrar Hebreus capítulo 4, versículo 12. Isso aqui mostra, irmãos, a plenitude do poder que a palavra de Deus tem. Se ela é a espada do Espírito, quando você prega, ela penetra. Tá? Ela penetra aqueles que ouvem. Né? Gerando na vida das pessoas, quando ela penetra, tá? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Né? Porque o homem é tricôtomo, espírito, alma e corpo,
É 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, conservando-os irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. Há doutrinas aí que diz que o homem só tem corpo e alma. Mas você vai perceber aqui que Paulo está frisando, né, espírito, alma e corpo. E você está percebendo aqui em Hebreus 4:12, né, que a espada do espírito ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Né? Então, com fundamentos bíblicos, com comprovação de fatos bíblicos, não tem o que contestar. Né? Então você percebe que a espada do espírito ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, né? Das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então precisamos mostrar aos homens a necessidade de um Salvador. Tá? Segundo, apresentar Jesus como o único Salvador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro Salvador. Existem religiões aí que dizem que é Maria, existem outros aí que dizem que é Maomé, existem outros que dizem que é Buda, né? Existem outros aí que colocam outras divindades, mas não existe. Para alcançarmos a salvação por meio da graça e da fé, só existe um Salvador, só existe uma porta, só existe um caminho: Cristo Jesus. O único que nasceu sem pecado, tá? Porque Deus se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então não existe, irmãos, só Cristo Jesus, tá? Terceiro, mostrar como fazer desse Salvador o seu Salvador. Mostra na Bíblia, pastor. Vamos para a Bíblia. Bíblia. Tá? Se não for Bíblia, não serve. Atos, capítulo de número 16. Versículo de número 31. Né? E ele lhes disse, né, o soldado dentro da prisão, quando Paulo e Silas estavam presos, quando eles começaram a louvar a Deus, a Bíblia diz que houve um tão grande terremoto que os alicerces da prisão tremeram, as portas das prisões se abriram. Então, o soldado responsável pelo aquele presídio, né, que estava responsável pelos presos, e toda a sua família foram alcançados por Paulo, né? E todos ali se entregaram a Cristo Jesus, tá? Quarto, irmãos, tá? Vencer as dificuldades que o impeça de aceitar a Cristo Jesus. Eu falei aqui em uma outra live que a melhor forma de alcançarmos pessoas a Jesus. Isso mesmo, pastor Geraldo, né? João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente observa que, às vezes, esse versículo, citado por algumas religiões, citado nas frases do carro, só está assim: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe a parte B do versículo. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos vencer as dificuldades que impeçam as pessoas a aceitarem Jesus. E uma das formas mais eficazes de evangelização, de alcançarmos almas e demonstrarmos de fato o nosso amor pelas almas, é o evangelismo pessoal.
né? É você chegar numa casa, se apresentar, né? Você chegar na rua ou numa praça que você está conversando com alguém, né? E dentro das oportunidades, quando você está falando de Cristo, todas as pessoas têm dúvidas, né? As pessoas começam a lhe fazer pergunta bíblica, você começa a responder, né? Aí você começa ali com a exposição da verdade bíblica, derrubar algumas barreiras que há na mente e no coração das pessoas, né? Não queira obrigar ninguém a servir a Jesus. Essa é uma escolha pessoal que cada um tem, né, diante da verdade que está sendo lhe colocada. Então é a pessoa que precisa decidir por si só, né, se quer Cristo para a sua vida ou não. Tá, irmãos? Então a gente precisa, de fato, entendermos esses princípios, né, e esses valores. Tá? Um dos pontos que a gente precisa abordar aqui de pessoas que têm esse compromisso é um espírito de oração. Tá? Uma das bases principais na vida cristã, tá, que está ligada à responsabilidade de conhecer as Escrituras é a oração. Tá? O trabalho de ganhar almas também, de ganhar almas para Cristo, envolve a oração. Tá? A intercessão a Deus pelas vidas. Tá? A gente percebe que os judeus eles têm esse princípio, né? Eles oram ao Senhor às 9 horas da manhã, eles oram ao meio-dia e oram às 3 horas da tarde. Né? Quando você lê Atos capítulo 3, João ia à hora nona a oração. A igreja, né? A igreja também pegou esse mesmo ritmo. Então, constantemente precisamos entendermos, ativarmos novamente, ressuscitar na nossa mente, tá? Que precisamos interceder em oração pelas pessoas. O trabalho de ganhar almas para Cristo só pode ser eficiente e sólido quando acompanhado de oração. Tá? Orando mais, o trabalho, a gente produz mais. Tá, irmãos? O ganhador de alma deve orar pelos perdidos. Devemos apresentar. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Que Deus lhe mostre a quem você deva falar do seu amor. Né? A referência que eu tenho aqui é a mesma que eu já citei. Né? Paulo, quando foi mandado para Filipos, ele passou dias orando, buscando a direção de Deus, o que ele foi fazer de fato lá. Tá? Pregou para Lídia, o Espírito Santo abriu o entendimento, Lídia se converteu a Cristo, né? Uma jovem foi liberta de um espírito maligno, tá? Foi para o cárcere, lá no cárcere ele ganhou o carcereiro e toda a sua família. Mas isso, qual foi a base? Obedecer à voz de Deus, aí uma determinada localização geográfica, e a segunda, tá, foi entender. Dentro da direção do Espírito, em oração, ele ia para o local de oração. Tá? Então você percebe aqui que o trabalho do ganhador de almas está envolvido, uma das bases, a oração, de intercessão. Boa tarde, profeta. Então, precisamos interceder a Deus pelas pessoas, para que elas também, as suas mentes sejam abertas, os corações sejam quebrantados, para entender o propósito de Cristo dentro da obra salvífica. Tá? Que Deus lhe guie no que você vai falar. João 14, 26. Vamos lá, Bíblia. Tá? João 14, 26. Que Deus lhe guie no que você vai falar. Diz assim, João 14, 26.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Tá bom? Então, quando eu tenho esse compromisso de orar a Deus, tá? Quem vai me guiar na vontade é o Espírito Santo. Né? Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito Santo disse, não, você não vai para Bitínia. Paulo foi obediente. Né? Então você percebe aqui que quando você lê João 14, 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Tá? Então, eu vejo alguns cristãos ainda nos nossos dias, lamentavelmente, né, que diz, eu não vou fazer curso de teologia, eu não vou estudar Bíblia, porque o Espírito Santo me ensina. Tá? Mas o Espírito Santo só vai me ensinar, irmãos, quando eu passo a me dedicar à leitura das Escrituras e eu passo a aprender com outras pessoas. Tá? As Escrituras. Tá bom. Deixa eu ver se eu acho aqui eu não sei onde foi que eu escrevi. Tá? Mas a gente precisa entender isso. Tá? Eu vou aprender. O Espírito Santo só vai fazer eu lembrar aquilo que eu estudo, que eu busco. Tá bom? Então o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Jesus disse, não vos preocupeis quando estiver diante dos magistrados, dos reis e das autoridades, porque o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que hás de falar. Eu só lembro aquilo que eu estudo. Então quando você abre a sua boca dentro de uma exposição, você pode perceber que o Espírito Santo vai trazendo dentro da sua mente, dentro da sua consciência, dentro da sua memória as lembranças dos textos e eles vão se encaixando. E você vai fazendo a exposição, porque você tem o auxílio do Espírito Santo quando você está ministrando. Né? Olha, eu tenho vários esboços, tenho vários cadernos de esboço. Né? Mas quando eu estou pregando dentro de uma temática, mas eu sinto o Espírito de Deus me mover naquilo que Ele quer de fato ministrar no ambiente presente, eu largo o tema e largo o esboço. Tá? Por quê? Porque alguém está precisando daquela mensagem. Então às vezes a gente vai pregar, irmãos, dentro de uma temática, né? Às vezes você está no lugar certo, mas está transmitindo a mensagem errada. Né? Isso já aconteceu comigo, acredito que com todos aqueles que já ministraram. Tá? Mas existe aquele momento que você é dirigido pelo Espírito, e todo ministrante, né, que é na área do ensino ou da exposição da palavra, já sentiram isso. Tá? E eu acredito veementemente que é quando você está ministrando a palavra, você não vê ninguém falando em língua, você não vê ninguém pulando, mas quando você olha para o público que você está pregando, as lágrimas estão descendo. Né? Para mim, particularmente, Deus já me usou várias vezes assim, né? É a mensagem que aquelas pessoas estão precisando e é a mensagem que o Espírito Santo está ali remoendo na vida daquelas pessoas. É a mensagem que está tendo efeito na vida daquelas pessoas. Então você está no lugar certo, transmitindo a mensagem certa, movida pelo Espírito Santo. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso me dedicar à leitura das Escrituras e à oração para sentir esse mover de Deus. Tá? Se é que você está me entendendo. Tá? Que Deus torne poderosamente a sua palavra. Tá? João 14, 23. Né? Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, olha esse texto. Jesus respondeu e lhe disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Quando é que um cristão ama a Deus de fato? Quando ele guarda a sua palavra. Eu tenho falado desde o começo, tá? Que eu preciso ouvir, eu preciso ler, tá? Mas o fundamento está em praticar. Eu não amo a Deus quando eu digo que eu falo que eu amo, quando eu declaro que eu amo. Eu amo a Deus quando eu guardo a sua palavra. Eu estou transmitindo Bíblia, tá? João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando é que o Senhor virá para ele e fará nele morada? Quando ele guarda a sua palavra. Quando é que de fato eu amo a Deus? Quando eu guardo a sua palavra. Se eu guardo a palavra de Deus, eu exercito ela. Então guarde no seu coração esse versículo, João 14, 23. Eu vou repetir mais uma vez, para que fique gravado na sua memória e no seu coração. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Oh, glória! Esse versículo, tá? Ele é um versículo poderoso. Tá? Que o Espírito Santo dê continuidade ao trabalho iniciado. Amém, irmãos? Amém? Eu vou encerrar a exposição nesse versículo. Tá? Nesse versículo. Esse versículo ele mexe comigo, esse versículo me confronta, né? Esse versículo ele vai no profundo do meu coração, da minha alma, né? E traz uma profunda reflexão ao meu espírito, a condição em que me encontro hoje, diante das responsabilidades que como cristão recebemos. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama. As pessoas falam tanto, né? As pessoas gays, né? E falam de homem e mulher, as pessoas trans, os homossexuais, né? E toda a sua nomenclatura, eles falam: Deus me ama. Você pergunta para um bêbado: Deus me ama, né? Você pergunta para qualquer tipo de pessoa, né? Deus me ama. E eu sempre faço a pergunta: mas você ama a Deus? Tá? Deus ama todas as pessoas, irmãos, não obstante a condição em que estão vivendo. Para isso se manifestou o amor de Deus por meio de Cristo. Mas a pergunta que eu faço: você ama a Deus? Olha aqui a base. E disse-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então o fundamento que de fato eu amo a Deus é quando eu guardo a palavra de Deus. Se eu guardo, eu não adultero. Se eu guardo, eu não fornico. Se eu guardo, eu não prostituo. Se eu guardo, eu não sou idólatra. Né? Se eu guardo, eu não sou beberrão. Né? Se eu guardo, eu não vou buscar as drogas. Tá? Se eu guardo, eu não pratico o pecado, porque quem pratica o pecado não herda o reino de Deus. Se eu guardo, tá, a palavra de Deus, eu me santifico para uso exclusivo de Deus e não tenho compromisso e nem comunhão com o pecado, porque eu fui justificado, eu fui lavado, eu fui regenerado por meio do sangue de Cristo Jesus e pela regeneração no Espírito. Tá? Então, marque na sua Bíblia, né? Guarde esse versículo, tá? Porque ele é um versículo forte, até mesmo para
quebrar essa má interpretação, né, da condição do amor de Deus. É fato, Deus ama todas as pessoas. Nas suas promiscuidades, nos seus pecados. Deus ama. Mas a pergunta é, né, na contra-resposta, você ama Deus? Aí você vai ouvir essas pessoas dizendo, eu amo. Né? Então você pode abrir a Bíblia e mostrar para a pessoa, olha, se você de fato ama, você vai estar enquadrado aqui. Tá? Se alguém ama, guardará a sua palavra. E o meu Pai o amará. E virá ele e fará nele morada. Né? Então as condições para que o eterno Deus, em Cristo Jesus, o seu Espírito faça morada em mim, é eu guardar a sua palavra. Né? Então o substantivo da fé é crer. João diz, aquele que crê no unigênito Filho tem em si o seu testemunho. E eu só tenho condição de ter o testemunho de Cristo quando eu guardo a sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Jesus! Eu espero ter, né, diante dessa exposição, né, ter falado de uma forma simples, né, de uma forma bem subentendida. Tá? Os irmãos podem ir lá no YouTube, porque todas as mensagens que eu gravo aqui, eu coloco lá na minha página no YouTube. Os irmãos depois podem abrir lá, tá? E analisar toda a minha exposição, né, da palavra de Deus. Né? Você tem liberdade de julgar aquilo que eu estou fazendo a exposição. Agora o meu conselho sempre é, nunca condene toda uma mensagem por causa de uma frase que está fora de contexto. Né? Tire aquela frase da mensagem fora de contexto e se alimente, né, do restante. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na cidade de Marabá, aqui no estado do Pará, é onde eu moro, né, atualmente, a fornalha de Nabucodonosor está perdendo. Tá? Quente, quente, quente. Amém? Glória a Jesus. Nós temos aí o pastor Geraldo, né, tem aí o Antônio Marcos, tem a Mariette, né, que entrou aqui para nos ouvir, tem o pastor Alex, né, que Deus possa abençoar, tem o evangelista Hélio, né, um cantor abençoado, temos aí outros irmãos, a missionária Andréia, né, que Deus abençoe, tem o Zedequias, tem a Milas, tem o Cleito, tem o missionário Severino, a Thaís Pereira, né, a Amanda Rodrigues, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos, tá? São muitas pessoas que passaram aí, tá? Que Deus possa abençoar. Às vezes eu não fico olhando muito aqui para barra de rolagem, né, concentrado aqui na exposição da palavra. Tem o João aí, Deus abençoe, graça e paz. Boa tarde, meu amigo Araquém, pastor, aqui é missionário João Batista, estamos aqui no mato, estamos aqui, MT da água, tá muito quente, aqui no Pará tá quente, quente, eu acho que eu passo o dia tomando banho, a minha sogra diz que a minha pele ela vai sair do corpo, né, de tanto tomar banho. Isso é um sinal também da vinda de Jesus, né? A cada dia aí a natureza vai mostrando os sinais, né? A camada de ozônio vai se abrindo mais devido aos poluentes, né? E o clima vai sofrendo aí as suas mudanças, gerando um maior calor sobre a Terra. Eu sempre digo que os maiores sinais da vinda de Jesus não são manifestados pela natureza, né? É manifestado pela corrupção do gênero humano.
Ah, tá. Cidade de Água Boa, Mato Grosso. É isso aí, varão. Como é que tá Mato Grosso aí? Como é que tá a igreja de Mato Grosso? Glória a Deus. Amém. Irmãos, são 13 horas, são 1h45, né? 13h45. Eu vou me despedir dos irmãos, tá? Eu particularmente não almocei ainda. Tá, que Deus possa abençoar. Sempre que eu abro live, irmãos, ou é à noite, ou é nesse período de 11h30 para meio-dia, né? Sempre que eu abro live, tá? Então a gente tá aí, falando do amor de Jesus. Olá, jubileu, é? Eita, Jesus, faz a obra. Tá, então eu sempre abro live aí entre 11h30 e meio-dia, né? Ou à noite, né? Quando eu não estou participando com alguns irmãos aí nas lives. A gente tava mesmo aí bem sumido, mas a gente tá aí de volta. Tá bom? Amém. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Fique na graça e na paz. Muito obrigado aos irmãos aí, né, que nos presentearam. Né, que Deus possa abençoar poderosamente. Tá bom?